Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Templo Espiritual Maria Santíssima. Todos nós aqui fisicamente, assim como aqueles que nos acompanham pela internet, pelos meios de comunicação aqui da casa, sejam todos bem-vindos. Que aconteça sempre o melhor para cada um de nós quando buscamos o auxílio espiritual, seja por uma palavra, seja por um acolhimento, seja sempre por uma luz maior que nos protege, que nos guia, que nos ilumina. Eu sou Rogério Abreu, sou palestrante voluntário aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, e hoje eu trago um tema para desmistificar um pouco uma crença errônea que muita gente acaba caindo nessa crença, tá? Que é o fenômeno da projeção astral, das viagens fora do corpo, da emancipação da alma, como falava Allan Kardec. Essa imagem, daqui a pouco eu explico, mas para chegar nesse ponto, eu tenho que pontuar algumas coisas. Alma. A palavra alma vem do latim, que se chama anima, animus. Ou seja, um corpo físico sem uma alma, sem esse ânimo, é um cadáver. Ele não tem vida. Ou seja, o corpo físico precisa dessa alma, desse espírito dentro desse corpo para se manifestar nesse plano material. Muitos nem têm a consciência disso. Muitos apenas acham que são apenas o corpo físico. Então eles ficam presos dentro dos 5 sentidos: visão, audição, tato. Só que isso, para o plano espiritual, se torna inconsciente. A projeção astral, ela se dá de 3 maneiras: consciente, semiconsciente e inconsciente. Consciente é quando você lembra de tudo que acontece com você fora do corpo físico, pois você é um espírito. Semiconsciente quando você lembra algumas coisas, e inconsciente quando a gente não lembra de nada, o que é normal, o que é a maioria. Por que maioria? Porque a projeção consciente, ela requer estudo, dedicação, comprometimento, responsabilidade e principalmente amor. Amor de saber que você é realmente um espírito dentro de um corpo físico, temporariamente. Quando a gente tem a certeza disso, quando a gente estuda, quando a gente se dedica disso, nós ficamos mais lúcidos para esse fenômeno. E esse fenômeno nada mais é do que uma capacidade anímica, ou seja, é da alma, é da própria pessoa. Não é algo mediúnico, não é algo externo, é algo da própria pessoa. Então a pessoa que trabalha normalmente, que tem seus relacionamentos, que tem suas atividades físicas, sociais, enfim, uma pessoa comum, como todos nós, mas que tem essa sensibilidade e que tem esse amor pelo plano espiritual, ela vive mais lúcida. E essa lucidez é o que leva a pessoa a se projetar conscientemente. Todos nós nos projetamos em qualquer cochilo e todas as vezes que deitamos para dormir. Então o que acontece? Quando a gente deita pensando nos problemas, nas dificuldades, nas dúvidas, nas dívidas, o corpo espiritual ele apenas se destaca do corpo físico e fica flutuando, mais ou menos como essa imagem. Ou seja, o corpo físico está aqui, o corpo espiritual saiu um pouquinho, mas ele não foi para uma viagem astral, que não é um turismo. Lógico que pode ser feito um turismo, eu já chego lá. Mas o que acontece? Quando a gente fica envolto nas questões materiais, nós não vamos para o plano espiritual. Nós apenas nos destacamos do corpo físico porque o metabolismo cai, as ondas cerebrais diminuem. Então, como o corpo espiritual não tem peso, é natural que ele se destaque do corpo físico. Temos todos os centros energéticos, ou seja, os chakras. Os 7 chakras principais são rodas de energia, acopladas a glândulas endócrinas do nosso corpo físico,
por filamentos energéticos. Esses filamentos, eles vão se aglutinando, eles vão se afunilando e constroem assim um cordão, chamado cordão de prata. Isso está na Bíblia. Se você for pesquisar lá em Coríntios, você vai achar essa informação. Paulo de Tarso falava que foi arrebatado ao terceiro céu, com corpo físico, é que ele não foi. Não tem como, né? Allan Kardec, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ele dedica todinho ao estudo da projeção, que ele intitula o capítulo como Emancipação da Alma. Eu vou só esperar arrumar o salão, eu continuo. Então, esse fenômeno da projeção astral, ele virou um mito para muitas pessoas. Porque muita gente pensa que, eu saio do corpo, outro entra. Isso não existe. Isso é mito. Não tem como. Não existe isso. Essa imagem traduz isso. Essa coloração azul em volta do corpo físico, deitado sob o colchão, é a tua alma, a tua aura. A aura, ela é repleta desses filamentos energéticos que estão ligados aos chakras. Então, do chakra frontal saem uns filamentos, do laríngeo saem outros, do cardíaco saem outros, do umbilical, do sexual, do básico, do coronário. Todos esses filamentos energéticos, eles saem junto com a alma, formando aquele fio que está entre um corpo e outro. Esse fio, na Bíblia, é chamado de cordão de prata. No Livro dos Espíritos, por Allan Kardec também, e na teosofia, em várias outras vertentes espirituais. Então, não tem como você deixar o seu corpo livre. Esses filamentos energéticos é que seguram o espírito ao corpo físico. E não existe uma porta para alguém entrar, nem muito menos para sair. O corpo é teu, os filamentos são teus, a energia é tua e o espírito é você. Então isso é assim, eu estou falando para desmistificar, porque tem muita gente que tem essa dúvida e acaba perdendo a oportunidade de se desenvolver para as projeções astrais. Tá? Então assim, a gente cochilou, o corpo físico fica parado, pesado, e o corpo espiritual se destaca. A gente deitou para dormir, mesma coisa. Então, como é que se dá, como é que acontece a projeção astral? Pela nossa intenção. Então, se eu deito pensando com algum objetivo, com algum foco, com alguma meta, o espírito pode ir até lá? Sim. E pode voltar? Sim. Eu estudo isso há mais de 11 anos, já tive várias experiências fora do corpo, eu sei bem o que eu estou falando. Isso é muito normal. Só que as pessoas não lembram. As pessoas às vezes acordam com aquela sensação de felicidade, com aquela sensação de leveza, com aquela sensação de ter ido para algum lugar que ela não lembra, por ter acontecido alguma coisa que ela não lembra. É muito provável que ela teve uma saída do corpo, muito bacana, muito legal, e às vezes até ela foi para algum lugar que é tão diferente do plano terrestre que o cérebro não reconhece. Então é por isso que ela não lembra. Quando ela sai consciente e vai para um lugar semelhante, ela lembra de tudo. Aí dá vontade dela escrever, dá vontade para ela contar, dá vontade de ela contar para alguém, dá vontade para ela ficar nas lembranças daquela experiência. Muitas vezes ela vai de um lugar para outro como um turista. Então ela pode ir para cima do mar, ela pode ir para a Austrália, ela pode ir para qualquer lugar desse planeta. Tudo bem, isso é legal. Agora, os médiuns desenvolvidos, eles usam essa oportunidade que o Criador nos concede para prestar auxílio. Então, muitos espíritos doentes, muitos espíritos que não entenderam que perderam o corpo físico e estão perdidos do lado de lá, são auxiliados por projetores. Projetores são as pessoas que se projetam fora do corpo. Então, o que acontece? O médium desenvolvido que trabalha já prestando assistência espiritual fisicamente, ele também pode prestar assistência fora do corpo, extrafisicamente.
E nisso, esclarecer espíritos que estão perdidos, espíritos que estão doentes, que estão apegados a matérias, apegados a pessoas. Então, o uso da projeção astral não é para pessoas especiais, é para pessoas comuns como nós, pessoas que têm um comprometimento com a parte espiritual e que buscam realmente utilizar o seu tempo da melhor forma possível para crescer e para ajudar. Então, não sei se algum de vocês já teve essa sensação de estar sonhando com algo bom, de estar flutuando fora do corpo, de estar voando pelo céu. Isso é normal. Isso sim acontece com todos nós. Para que nós tenhamos uma projeção consciente, ou seja, aquela projeção que a gente lembra de tudo o que aconteceu, é preciso ter lucidez. Projeção consciente, consciência, ciência, eu sei, eu estou com a certeza de que eu sei isso. De que eu sei o quê? De que eu sou um espírito, habitando um corpo físico temporariamente. Então, na medida que eu sei isso, que eu tenho certeza, e eu lido bem com as pessoas, eu lido bem com as atividades, eu estou bem comigo mesmo, eu vou deitar sossegado, eu vou deitar tranquilo, eu vou deitar com a certeza de que eu vou continuar lúcido. Muitas vezes, pode mudar, Rafael, a imagem, por favor? Muitas vezes, nós temos dúvida, né, de que estamos sozinhos, de que existe somente a gente e não existe um protetor, não existe um guia. Muitas vezes a gente acha que o único guia é quem nos orienta espiritualmente aqui no plano físico. Mas não, nunca estamos sozinhos, jamais estaremos. Essa imagem aqui é só para mostrar a progressão da projeção. Então a pessoa está deitada, você vê que os filamentos ali em volta dela, que é a própria aura, ela se estica e não tem limite, né, gente? Uma questão energética não tem, eu vou calcular 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro. Isso é infinito, tá? Então ela acompanha o espírito que foi saindo e está ali, está em pé, pronto para voar aí pela vida. Estou dando uma pincelada no assunto, tá? Porque essa projeção, ele saiu pela cabeça, né? O espírito está ali saindo pelo cordão, pela cabeça. Ele pode sair pelo coração, ele pode sair por qualquer chakra. Pode sair até inclusive pelas plantas dos pés. Mas isso, uma outra hora a gente fala com mais profundidade. Tá? Você pode mudar, por favor, a imagem? Então nós nunca estamos sozinhos. Nós temos um protetor, nós temos um orientador espiritual, pessoal. É aquele que, antes de você abrir os olhos no corpo físico, ou seja, no seu nascimento físico, ele já te acompanhava, ele já te conhecia. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você se desenvolve espiritualmente, esses amparadores, que normalmente é o que a gente chama, que é a mesma coisa que guia, que anjo da guarda, ele nos patrocina essa experiência. Então, por exemplo, quem trabalha com cura pelas mãos, quem passa reiki, jorei, né, quem presta assistência com as mãos, esse amparador, ele vai te levar a alguém ou alguma situação para que você use a energia das tuas mãos para ajudar a curar. Né? Quem trabalha com esclarecimento, com palestras, esse amparador, ele também te leva a lugares que você pode falar para várias pessoas. Aquele que é médico aqui na Terra, ele também pode ser levado para ajudar a operar, a curar. Enfim, para aquilo que você exerce hoje na tua vida, sempre tem uma forma de ajudar quem está do lado de lá. Para tudo. Se a gente parar e começar a se analisar, a gente vai encontrar essa resposta. Tenho certeza disso. Então essa imagem mostra que a gente tem aqui a pessoa se projetando, tem o amparador dela ali auxiliando na saída, e tem lá um outro espírito de luz, que é quem está patrocinando toda a situação. É muito bonito o estudo da projeção,
pois envolve realmente seres de luz, seres mais avançados, seres mais elevados, todos querendo ajudar, todos emanando o seu amor em nome da cura, todos emanando o seu amor em nome do esclarecimento consciencial. Quem gosta realmente desse assunto, a literatura é vasta, são muitos os livros, tem alguns professores aqui em São Paulo que tratam esse assunto com muita seriedade, mas apesar de ser um assunto sério, ele é passado com bom humor, com amor. Então vale a pena, assim, quem gosta, quem começou a conhecer melhor agora o assunto, pesquisar sobre isso e se doar para essa experiência. Existem técnicas para que você possa sair consciente, né? E a maior técnica que existe é uma palavrinha única, chamada amor. Aquele que tem amor pela humanidade, aquele que sabe que ele é útil para a humanidade, já está assim com um bom caminho andado. Pois essa questão mais intelectual, né, ela ajuda, é lógico, mas se você não tiver amor naquilo que você estiver fazendo, não adianta nada. Os amparadores que patrocinam isso, eles vão ficar esperando o seu despertar para esse sentimento, para realmente te guiar, te levar para situações em que a sua energia possa ser utilizada. Uma técnica muito normal, muito comum para a projeção, é você ficar bem o dia inteiro. É você estar lúcido o tempo inteiro, consciente. É você saber separar a vida material da vida espiritual. É principalmente na hora de se deitar para dormir, não continuar com todas as vibrações materiais. É saber que esse momento é o momento de chega da vida material, agora eu vou me dedicar à minha vida espiritual. E aí, quando a pessoa coloca uma música sutil como essa música ela é um space music, ou seja, a música espacial. Ela é muito sutil. Essas camadas de teclados, elas vão alterando o nosso estado vibracional, alterando o nosso estado de consciência, o que facilita esse destaque do corpo físico. Nesse momento que a gente se dedica a ouvir uma música como essa, que a gente deita o corpo físico, relaxa o corpo físico, desde a planta dos pés até o cabelo, que a gente realmente vai sentindo o peso do corpo físico. Alguém já fez um relaxamento a esse ponto, assim, de relaxar tanto, 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 que dá até um tranco? Esse tranco é natural. Esse tranco é a catalepsia projetiva. É justamente quando existe o desencaixe. Dá um tranco mesmo no corpo físico. O espírito saiu. E você é o espírito, então você continua pensando, sentindo, vendo. É você. O corpo físico sem você não tem vida. Quem está falando aqui é um espírito dentro de um corpo físico. Eu tenho absoluta certeza disso. A alma é o que anima o corpo físico. A alma sai, o corpo queda. Então, na hora de dormir, quando você consegue se tranquilizar do mundo material e realmente se dispõe a servir o plano espiritual, o seu guia, o seu amparador, ele vai estar com você e ele vai te guiar. Ele vai te orientar, ele vai te ajudar e vai com certeza trazer você de volta, tá? E nisso, a música ajuda, a literatura ajuda, a meditação ajuda, o amor, que é o principal, ajuda. E aí já pensou que bonito, já pensou que bacana você, fora do corpo, lúcido, completamente, encontrar alguém que você já conheceu, que já desencarnou, que está desamparado por inércia consciencial, e você poder esclarecer essa alma, você poder ajudar essa alma a ponto de
ela ir para a luz? Então os bônus espirituais não é apenas aquela atitude caridosa aqui na terra. Claro que conta, é lógico, tudo conta. Mas existem outros níveis que o conhecimento, que é o que a casa sempre pede, vai nos presentear. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente realmente busca a elucidação, mais a gente avança. E outras oportunidades surgem para nós. Oportunidades de realmente você se sentir livre diante da vida. Oportunidade de você exercer aquilo que o seu coração está pronto para fazer. Quando realmente a gente busca conhecimento, a gente amplia esses horizontes, o estado de contentamento que a gente sente é maravilhoso. Aí a gente olha para o plano material e a gente vai entender que as nossas dificuldades são pequenas e passageiras. Quando a gente tem entendimento desse amor maior, de que somos livres diante da vida, do universo, que existe uma eternidade para que a gente viva, a gente diminui a importância das dificuldades. É claro que falando assim parece que eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Antes fosse. Minha vida está tá equilibrada porque eu não dou mole, mas estou cheio de dificuldades. Qual a novidade? Todos nós temos. Dificuldade financeira, de relacionamento, saúde, de moradia. Só que quando a gente tem a consciência de que dentro da gente existe uma luz maior, que nos protege, que nos sustenta diante das dificuldades da vida, a importância que eu daria para a dificuldade, ela diminui. Diminui a importância para a dificuldade, aumenta a minha vibração de luz. E é isso que vai me tirar da dificuldade. Infelizmente, tem muitas pessoas que competem com outras pessoas para ver quem fala mais sobre a própria dificuldade. Não, porque a minha dificuldade é assim, 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 assim. A outra rebate. Não, porque a minha dificuldade é pior, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Gente, pelo amor de Deus. O tempo, como foi falado aqui no início, não volta mais. Nós vivemos contra o relógio. Esse minuto não vai acontecer de novo. Então aquilo que eu consigo aprender nesse minuto e levar para a minha ação, me ajuda na lucidez diante da vida, diante de tudo. E aí eu entendo que ficar perdendo tempo com coisinha que não me faz crescer, que não me faz dar risada, que não me faz feliz, não vale mais a pena. É claro que a gente precisa relaxar depois de um dia de trabalho, ligar a televisão, ver lá o que está acontecendo no mundo, pegar uma revista, claro, isso faz parte da vida humana. Mas a insistência em se entregar apenas para isso todos os dias, se a gente chegar no final da vida, vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu perdi muito tempo. Mas aí já está tarde, o tempo não volta. Então é muito bacana trazer esses assuntos para cá, para dividir com vocês, enquanto vocês aguardam o atendimento, porque um dia eu também não sabia disso. De criança, nesse corpo aqui, eu tinha umas sensações meio diferentes, mas eu não tinha com quem falar sobre isso. Poxa, eu me via fora do corpo e meu corpo deitado na cama. Eu, sei lá, acho que eu morri, né? Então eu não tinha entendimento disso. Mas uma hora realmente isso chegou. Chegou na minha vida, eu conheci o professor Wagner Borges, que orienta muitas pessoas sobre isso. E realmente, né, isso se tornou algo resolvido até certo ponto para mim, a ponto de eu poder estar aqui falando isso, dividindo com as pessoas, porque às vezes você tem essa dúvida e estava na mesma situação que eu, não tinha com quem tirar essa dúvida, não tinha com quem falar sobre isso. Então assim, vou desmistificar, tá? É mito que assim, eu saio do corpo, alguém entra. Isso aí não existe.
Tá? A imagem prova isso. Nós temos esses filamentos energéticos que nos sustentam, o espírito, as glândulas endócrinas no corpo físico. Tá? O corpo é teu, o espírito é você, então não tem como. O que acontece nisso são as influências espirituais. Então muitas vezes a pessoa não tem uma vigilância muito ativa, um outro espírito percebe isso e muito mal intencionado começa a te influenciar. Isso é um início de uma obsessão, isso é uma outra coisa. A saída do corpo não existe, eu saio do corpo, alguém entra. Liquidado o assunto. Tá? Então, o que Jesus falava de orar e vigiar, é nessa questão de que eu vigiando os meus pensamentos, eu conheço o meu padrão de comportamento, o meu padrão de pensamento, o meu padrão de sentimento, e se algo sai fora desse padrão, eu sei que aquilo não é meu. Então isso sim acontece, uma aproximação de um espírito mal intencionado para tirar o seu equilíbrio. Isso é normal. Agora, dentro da projeção astral, sim, pode acontecer também. Se você sai do corpo totalmente invigilante, você sai do corpo para fazer um turismo mal intencionado, você está exposto ao plano espiritual, justamente por sintonia, semelhante atrai semelhante, e aí você pode também ter uma influência. Mas como eu falei antes, o amor é a principal ferramenta para tudo isso. E quem está no amor, quem está intencionado no amor, só a luz interessa e só a luz protege. Então aí você pode ir tranquilo, que certamente vai dar tudo certo. Bom, já que estamos aqui, reunidos por um ato de fé, esperando o momento de ser atendido, e a casa sempre pede para que nós nos mantenhamos concentrados naquilo que realmente a gente veio buscar. Que tal agora a gente relaxar um pouquinho mais ainda nas cadeiras, respirar profundamente, fechar os olhos e ouvir uma música como essa. Rapidamente, busque a sua referência espiritual, seja Jesus, Maria Santíssima, Santa Sara Kali, Buda, Krishna, e se conecte com essa presença de luz. E agora, se imagine numa praia deserta, num dia ensolarado, e sinta a brisa, o vento, ouça o barulho das ondas, essa onda de amor, essa onda de paz envolvendo todo o teu ser. E caminhe lentamente até a água. E deixe que as ondas passem por você. Que cada onda leve embora aqueles pensamentos que você não precisa mais ter. Que cada onda leve as dúvidas. Leve as mágoas. Que as ondas levem aquelas emoções grossas que você não precisa mais ter. Deixa o mar levar. Deixa o mar levar. A rainha do mar, Nossa Senhora Iemanjá, certamente está apoiando esse exercício para o benefício da sua alma, para o benefício do seu entendimento, que as dificuldades passam, que o importante é nós termos
uma conexão com o plano espiritual, com a natureza, com a nossa essência. Quem gostou desse exercício tão simples, tão curtinho, faça outras vezes. Faça todos os dias se puder. Indique para alguém, mas faça. Dedique um tempinho do dia para cuidar da sua alma. A força da natureza nesse planeta é muito grande. E certamente ela nos ajuda em algumas dificuldades. Procure ouvir boa música, ler bons livros. Procure, apesar de tudo, eu sei que dificuldades doem, mas dê menos atenção. Dê mais atenção para a sua essência, para a sua luz. Quanto mais essa tua luz brilhar, mais alegria, mais felicidade, mais coisas boas vão acontecendo. Faz um teste. Vai mudando um pouquinho todo dia de frequência para vibrar essa luz, para atingir esse sentimento de amor próprio, para elevar a autoestima e brilhar pela vida. Essa é a ideia de um espírito dentro de um corpo. Fazer a vida brilhar. Fazer esse corpo ser o veículo dessa luz maior aqui para os homens da terra. Eu espero que vocês tenham gostado da minha pequena explanação, que isso possa ter ajudado de alguma forma. E para finalizar, vocês sabem que a casa aqui ela tem um site, né? E dentro desse site tem a televisão da casa e tem a rádio aqui da casa. Essas palestras que passam, que são feitas ao vivo aqui, elas são transmitidas ao vivo, pelo site aqui da casa. Então, amanhã vão ter outros comunicadores, você pode, se tiver a oportunidade, de estar assistindo isso também. E mesmo assim, depois essas palestras são jogadas lá no canal do YouTube do Templo Espiritual Maria Santíssima, que você também pode rever. Então vale a pena, é uma fonte de estudos às vezes, né? É uma fonte de você poder aprender, né, mais, revendo essas palestras. E na rádio do templo tem vários comunicadores, tem vários programas. E também a gente pode... Não, posso fazer? Já está na hora? Tá bom, então eu já emendo aqui, obrigado. E são vários comunicadores aqui na rádio da casa, tem vários programas bem esclarecedores, tá? Quem tiver acesso à internet pode ficar aí conectado que vale a pena, tá? Aproveitando, vou falar que eu também tenho um programa aqui na casa. Hoje, toda terça-feira, né? Hoje vai ser a 14ª edição do programa Leitura Espiritual com Música. Então essas músicas que passam aqui, o programa é nesse estilo, né? Músicas bem relaxantes, bem inspiradas, bem curativas. E eu também leio alguns textos curtinhos, que é para que a pessoa reflita sobre esse texto enquanto ouve a música, tá? É meia horinha, é bem rápido, 11 horas da noite, porque, de repente, né, quem já tiver disponível essa hora para ouvir o programa, já pode começar a entrar nesse estado de relaxamento para poder ter uma projeção aí consciente. Pelo menos é o que eu espero, né? Tá contribuindo para que essa capacidade inerente a todos os seres humanos possa cada vez mais ser desenvolvida. Então eu espero que a alegria cigana permaneça no ambiente, assim como a paz de Nossa Senhora Maria Santíssima e o amor de Jesus Cristo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.